E aí, pessoal, beleza? Estou aqui com meu amigo, historiador, professor de História, mestre Moisés. Moisés, você tinha me falado sobre algumas das intenções não tão nobres por parte da Igreja Católica quando extinguiram a Inquisição Portuguesa. Claro que tiveram também objetivos mais nobres e tal, mas que interesses financeiros ou de poder foram esses? Bom, Maurício, se a gente passar a partir do momento em que a Inquisição ela já tinha mais de 300 anos no Brasil e que quando se tinha os autos da fé, os processos inquisitoriais, eles arrecadavam muito dinheiro porque eles retiam os bens das pessoas que eram condenadas, confiscavam seus bens. Alguns dos condenados ou dos que estavam passando pelo processo pagavam certos valores para que tivesse uma pena mais branda. Então, se a gente levar em consideração tudo isso, durante quase 400 anos, o órgão da Inquisição, do Santo Ofício, ele arrecadou muito dinheiro, ele se tornou muito rico, muito poderoso economicamente. E todas as instituições da igreja que se tornaram muito poderosas economicamente, eles causavam desconforto para a própria igreja. Vamos citar o exemplo dos jesuítas. Os jesuítas, quando vieram para a América para evangelizar os nativos, mas também eles começaram a adquirir muitas terras. Eles construíram engenhos, construíram fazendas, compraram muitas terras, construíram mosteiros, igrejas, e eles foram se espalhando pelo continente americano. Então os jesuítas se tornaram muito ricos, muito poderosos, muito influentes, e isso também causou um desconforto para a igreja. Então, assim como a Inquisição causou um desconforto por ter muito poder aquisitivo e estar centralizado no órgão, na instituição e não na igreja, os jesuítas também causaram esse desconforto. E aí, para acabar com o problema dos jesuítas, Portugal manda Marquês de Pombal. Marquês de Pombal vem para acabar com a discriminação com os judeus, os cristãos novos, para pôr um fim a essa distinção entre cristão novo e entre cristão velho. E para expulsar do Brasil português os jesuítas. E confiscar, é claro, as suas terras para a coroa portuguesa e para a igreja oficial, certo? Os membros do Santo Ofício, os inquisidores, já dura mais um pouquinho, leva mais um pouquinho de tempo, mas esse é o pontapé inicial para o fim da Inquisição. Mas ela vai levar mais um pouquinho de tempo para ser extinta oficialmente. Mas a igreja tinha essa necessidade de acabar também com o Santo Ofício, porque eles tinham muito poder aquisitivo, estavam muito influentes, estavam se tornando muita vontade, certo? Eles tinham muita liberdade, não tinha quem o fiscalizasse, quem o controlasse, então isso era muito perigoso para a igreja. Uma pergunta, então quer dizer que a finalização da Inquisição no Brasil não teve como meta a liberdade para os judeus, por exemplo, de praticarem sua religião, mas simplesmente então eles foram permitidos serem classificados como todos os cristãos, ou seja, de certa forma isso prejudicou a manutenção do judaísmo para essas pessoas. Sim, com certeza. O fim da Inquisição, o fim da discriminação entre cristão novo e cristão velho não quis dizer que era a abertura da liberdade religiosa no Brasil e nem tampouco o fim da discriminação para com os judeus. Os judeus continuaram sendo aqueles de sangue impuro até o final do século XIX. Eles ainda existiam essa questão da pureza de sangue. Isso faz parte da própria história, da construção da história do Brasil oficial. Sangue puro era português. E quem não era português não era sangue puro. Então, assim, não acabou. E a sombra da Inquisição ainda permanece até os nossos dias. Abre a página de um livro de história sobre o Brasil colonial. Você vai encontrar alguma coisa sobre a presença dos judeus? Não vai. Então ainda temos aí um pouco do preconceito e da sombra da Inquisição no nosso Brasil atual. Isso é parte do nosso trabalho então, né? Ajudar a trazer à luz essa realidade, essa história que é a história dos antepassados de dezenas de milhões de brasileiros. Então é sua história também, fica ligado. Valeu, beleza. mestre. Valeu.